Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Dai-me sua bênção para que eu faça todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 4, trecho 163, 17 de dezembro de 1902. Para poder ser vítima, é necessária a união permanente com Jesus. Esta manhã, ao ouvir meu adorável Jesus, estava-lhe rogando que se acalmasse, dizendo-lhe: Senhor, se eu não puder suportar sozinha o peso de tua justiça, há tantas almas boas que, dividindo um pouco em cada uma, será mais fácil sustentar o peso, e assim as nações poderão ser perdoadas. E ele: E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve-se encontrar em posse de minha união permanente, de modo que tudo o que obra, sofre, intercede e obtém, vem-lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela, não fazendo outra coisa a alma que por sua vontade e unificá-la com a minha, nem minha justiça poderia fazê-lo, se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o início do trecho, que Luísa disse assim, ela pede para Jesus, né? Senhor, se eu não puder suportar sozinha o peso da justiça, há tantas almas boas que, dividindo um pouco em cada uma, será mais fácil sustentar o peso, e assim as nações poderão ser perdoadas. Olha, né? É, é, pa- Parece assim que ela apresenta para Jesus uma... Olha, Jesus, eu tenho uma sugestão, né? Vamos dividir com outras almas, né? E ela até fala assim, se eu não puder suportar, porque Luísa, ela passa por grandes momentos de provação, por grandes castigos, né? Luísa, e fortemente, por isso, creio eu que ela falou dessa forma, se eu não puder suportar, é porque ela vem suportando muita coisa, né? Para que Jesus não castigue a humanidade. E aí aqui é como se ela tivesse, ó Senhor, é só uma sugestão, né? Se eu não portar, o Senhor não pode, por acaso, né, dividir com outras, né? Porque, na verdade, isso acontece. Na verdade, isso acontece. Quantas almas vítimas existem por aí, né? Quantas pessoas que estão na cruz com Jesus também.
quantas, né? Assim, e não é só na questão da doença, não. É todo tipo, sim, de cruz que a pessoa possa encontrar, porque passar, porque muitas vezes é, parece que tem sofrimento que parece que ele é muito pior assim do que a doença da carne mesmo, sabe? O sofrimento da carne, da dor, da doença mesmo, da doença em si, da enfermidade, né? Mas assim, existem muitas almas por aí, no mundo inteiro, sofrendo por Jesus, né? Unindo o seu sofrimento com o de Jesus, né? E é por isso que Jesus ainda, né, não pesa a mão sobre a humanidade, né? Não castiga, não dá muito castigo, é por conta dessas pessoas, é pelo sofrimento delas. E que não são poucas, não. São muitas pessoas, são muitos sofrimentos, né? E ainda mais quando tem muitos deles que sabem o porquê, que conhecem o motivo do sofrimento e que sabem que aquele sofrimento é pura vontade de Deus, né? Pura vontade de Deus, né? Igual minha mãezinha fala assim, minha mãe, minha mãe sofre muito, minha mãe ela é gêmea e, e das duas, minha mãe sempre foi a que mais sofreu, desde que eu me entendo por gente. A minha mãe tem uma saúde assim muito, como é que fala? Bombardeada por doença. Ora é uma coisa, ora é outra. E assim, ela não fica assim. É sempre aparecendo alguma coisa. A questão é que minha mãe tem uma saúde muito fraquinha, né? Ela é muito doente. E, e eu fui ensinando minha mãe a aceitar a doença, porque minha mãe não aceitava. Minha mãe reclamava muito, ela dizia assim: "Ai, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Oh, meu Deus, porque eu sofro tanta doença. Agora já me apareceu isso", né? Então, aos pouquinhos eu fui ensinando minha mãe a aceitar aquilo que Deus trazia para a vida dela. Mas não foi fácil não, assim, é igual aquele ditado: "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura", sabe? É estar sempre falando a mesma coisa, para ela tomar aquela consciência, né, para ela abrir o coração para Jesus e para ela ver que o sofrimento não é ruim, né, apesar de que ela enxergava o sofrimento ruim, ela reclamava demais, porque ela via de uma outra forma. Mas eu ia sempre conversando e falando com ela, né: "Mãe, o sofrimento, ele é ruim assim, mãe, porque a gente sofre ele na carne. Mas o sofrimento, mãe, ao mesmo tempo que ele é ruim, ele purifica, mãe. Ele purifica a alma, mãe. A senhora aqui nessa terra, a senhora está só passando, a senhora está sendo, como é que fala? Testada, né? Jesus está testando a sua fé. Deus está testando a sua fé. Só está sendo provada a vida toda. E qual que é a sua provação? Foi ficar sem seus 5 filhos durante esses quase 30 anos longe da senhora. Só não tem o prazer de ficar muito tempo perto dos seus filhos, ela fica 1 mês, 2, vem embora. A senhora não fica aos domingos, não reúne conosco, com os seus filhos, com os seus netos. Isso lhe causa um grande sofrimento. Essa distância, né? 2.000 quilômetros longe de seus filhos, longe de seus netos. Isso é um sofrimento muito grande. Como, por exemplo, agora, Dia das Mães, minha mãe vai passar o dia só. Cadê os filhos, né? Tudo longe, 2.000 quilômetros de distância com minha mãe, né? Ela tá lá em Teresina, no Piauí, e nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia. É um sofrimento. Minha mãe sofre, minha mãe chora, né? Isso já tem quase 30 anos. E sem dizer as dores do corpo, o diabetes tem hora que tá muito alto. Minha mãe tem artrite, artrose, osteoporose, reumatoide. Minha mãe é cheia de doencinha, né? As mãos já não fecham e nem abrem.
tudo inchada, os ossinhos dos dedos, mesmo com o tratamento que ela faz. E aí tem noite que ela não dorme. Tem noite que a cabeça dela parece que tá pesada. Então, assim, são coisas, e aí ao longo da vida eu fui ensinando para minha mãe a aceitar o sofrimento e não reclamar, em vez de reclamar, dar graças. Hoje minha mãe já diz assim: ó meu Deus, é assim que o Senhor quer que assim seja, desse jeito. É assim que o Senhor quer que assim seja. Então, mas não foi fácil. Nem sempre ela aceitou dessa forma, né? Mas hoje ela já mais velha, já aceita, sabe que não tem jeito, né? Porque os problemas de saúde que minha mãe tem, não tem jeito. Aí a pressão, é tomar remédio o resto da vida, o diabetes também, problema do reumatismo, problema das artrites, das artroses, tudo. Minha mãe é toda doentinha. Minha mãe tem dia que levanta porque é o jeito, né? E assim, né? Deus seja louvado. Então, é o sofrimento da minha mãe, né? Que eu tô falando aqui para dizer que tem muitas almas que é, elas já sofrem, né? Essa que ela já sofre, né? Como Luísa. Porque Jesus ele se aproveita mesmo. E ele manda mesmo o sofrimento para a vida da pessoa a vida toda, e que muitos sabem que é vontade de Deus, aceitam, têm paciência, né? Até choram, eu sei, até choram, mas sabem que é da vontade de Deus, né? E a gente sabe também que, por outro lado, tem outros que não entendem, não compreendem, não aceitam o sofrimento, né? Então, Luiz aqui falou dessa forma para Jesus, né? Tudo, e Jesus ele se aposta de toda essa dor, de todo esse sofrimento que ele vê seus filhos passarem por sua própria vontade, e deixa de realizar muitos castigos, às vezes até mesmo na própria família, né? Ele não castiga e grandes conversões acontecem, né? E tu, minha filha, não sabes que para a minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, né? E tu, minha filha, não sabe que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve se encontrar em posse de minha união permanente. Olha só, né? E para que isso aconteça, a alma ela deve tomar posse é, dessa união permanente com Jesus, né? Igual eu falei, Luísa tinha essa união, né? Você tem, eu tenho e muitas outras pessoas têm, mas a gente sabe que a grande maioria não tem, ela não toma posse dessa união permanente com Jesus, né? De modo que tudo que obra, sofre, intercede e obtém, vem-lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela, não fazendo outra coisa a alma, que por sua vontade, e unificá-la com a minha, olha, unir a alma com a de Jesus, né? Nem minha justiça poderia fazê-lo, se antes não lhe dás a graça necessária para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais. Então Jesus tem que dar essa graça, a graça necessária para que ela venha a sofrer pelos outros, né? Pelos demais. E eu, como sua união é permanente, e eu, como sua união é permanente em mim, ela pergunta, né? Eu pareço tão ruim? E ele, interrompendo o meu discurso, acrescentou: tola, o que você diz não me ouve continuamente em você? E esse aqui é uma graça muito grande, que de quem vive na divina vontade, é ouvir Jesus, é escutar aquela voz interior dentro da gente, né? Quantas vezes Jesus ele não nos inspira? Quantas vezes você está fazendo alguma coisa
e de repente ele te inspira a uma oração, a um momento de adoração, a um momento de pedido de perdão, né? Quantas vezes aquela voz interior você não escuta dentro de você? Às vezes, eu penso que como Jesus ele é bombardeado por ofensas a todo momento, e a forma de Jesus ele ser, como é que fala, confortado de tanta ofensa, é encontrar um filho da divina vontade e inspirar nele uma adoração, um momento de pedido de perdão, um momento de oração, né? Então, esse trechinho, esse pedacinho bem aqui, foi isso que eu entendi, né? Não me ouve continuamente em você, não percebe os movimentos sensíveis que faço em seu interior. Então, ele faz todo esse movimento sensível em nós, porque Jesus ele é tão sereno, né? Tão suave, que quando ele vem com as inspirações, muitas vezes a gente pensa que é a gente. Por quê? Porque ele não faz barulho, ele é pura serenidade, né? Então ele vem com aquela inspiração e você logo termina de fazer o que você está fazendo e vai fazer aquilo que Jesus te inspira, né? Aquele movimento sensível que ele está fazendo em seu interior. A oração contínua que em teu interior se eleva. Aí ele vem e nos inspira uma oração tão bela, tão bonita, creio que para consolá-lo, né? Com a forma de louvor, de agradecimento, de entrega. Então ele vai nos inspirando ao que ele quer naquele momento, né? A oração contínua que em teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira. Acaso és tu ou eu que habito em ti? Olha, ele pergunta para ela, né? É claro que és tu, Senhor, que habita em mim, que habitou em Luísa, que habitou em mim e que habita nos filhos da divina vontade, naqueles que um dia aceitarão este dom. No máximo você nunca me vê, e isso não diz, no máximo você nunca me vê. E isso não diz que minha união não é permanente em você. Eu fiquei confusa e não sabia o que responder. E aqui, no máximo, realmente nós não vemos, né? Mas nós sabemos da nossa união e sabemos que ela é permanente em cada um de nós, né? E muitas vezes também nós ficamos confusos, assim como Luísa. Divina vontade, reina na minha vontade. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós.